Olá, pessoal! Antes de iniciar os nossos próximos roteiros, você vai fazer o seguinte: você vai criar essa pasta aqui, Estrela do Sul, dentro da sua pasta, da pasta com seu nome. Então, lá nas primeiras aulas, dentro do Disco C, a gente criou uma pasta com o nosso nome, criou todas essas outras pastinhas aqui, e agora a pasta que você vai criar é a Estrela do Sul. Eu já deixei criado para agilizar o processo, porque todos já sabem como criar pastas. Então, dentro de Estrela do Sul, você vai criar mais 5 pastinhas. Então, você vai criar a pasta Carta IBGE, Landsat, Meus Dados, Cisema e Topodata. Nós vamos usar essas pastas nas próximas aulas aí, né, nos nossos próximos roteiros. Hoje a gente vai usar algumas dessas pastas aqui, acho que a maioria, na verdade, talvez a gente não use só Meus Dados, mas essas pastas já é bom elas já estarem criadas, porque a gente vai utilizar elas aí em várias aulas. Agora, nós vamos lá para o site do IBGE para poder começar a salvar já os nossos dados. Bom, para as nossas próximas aulas, nós vamos precisar de alguns dados. Então, nós vamos baixar todos esses dados para depois utilizar eles nos roteiros que a gente vai seguir aí para frente. Nós vamos baixar dados do IBGE, do Cisema, do INPE e do Topodata. Eu vou começar aqui pelos dados do IBGE, que vão ser os dados que a gente vai utilizar aí na próxima aula no roteiro 6. Na verdade, no roteiro 7, porque o 6 vai ser esse daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser baixar uma carta aqui no IBGE, para nós podermos georreferenciar ela e trabalhar com a carta georreferenciada. Então, a nossa opção de estudo foi Estrela do Sul. Então, aqui em todos os materiais, eu vou colocar mapas, todos os campos, eu vou colocar o assunto e vou marcar essa opção aqui, buscar frase exata, para ir direto aonde eu quero. Então, a cidade é Estrela do Sul, basta você digitar ela aqui, clicar em buscar. Vão aparecer duas opções. A que nós vamos utilizar é a carta de 2010, que é essa aqui com o ID 13009. Então, você clica aqui nessa opção de download. Ele vai abrir esse outro link com as características da carta. Então, a carta que nós vamos baixar é essa carta 1 para 100 mil, a escala dela é 1 para 100 mil. E basta clicar aqui, o arquivo ele vai estar em PDF, mas nós vamos trabalhar com ele em PDF mesmo, dentro do software. O QGIS ele abre o dado em PDF, depois quando ele estiver georreferenciado a gente consegue salvar ele no formato TIFF ou GeoTIFF. Então, eu cliquei, a carta ela vai abrir e você vai salvar ela na devida pasta. Aqui está a nossa carta de Estrela do Sul. Então, se você observar, ela tem aí o limite do município, que é esse em amarelo, tem algumas drenagens, tem algumas estradas, tem várias informações nessa carta. Aqui embaixo, se você der um zoom, você vai ver que ela indica a escala, que também escala 1 para 100 mil. Você tem aí uma legenda e você tem outras informações aí que depois, se você quiser dar uma olhada, você vai observando as informações que tem nessa carta. Para salvar ela, nós vamos salvar ela dentro da pastinha Carta IBGE, que foi a que a gente acabou de criar, que eu mostrei para vocês. Então, você vai vir aqui em Download e vai procurar a sua pasta. Aqui no meu caso, a pasta ela estava salva. Eu vou criar aqui por cima, só para salvar de novo, já que eu estou fazendo o processo, que eu tinha esquecido de deletar. Pode salvar com o nome que vier, clicando em salvar.
Lógico que você não vai pedir para substituir, porque você vai estar salvando, né? Você vai ter salvado isso aí agora. Eu pedi para substituir só porque era uma carta que eu já tinha feito um teste antes. Então a minha carta agora ela já está salva e ela pode ser utilizada aí na aula de georreferenciamento, que vai ser o nosso próximo roteiro e que eu já expliquei também aí na sala virtual lá do disco da Uniub para vocês. Para quem são os meus alunos, eu já expliquei aí essa aula que seria a aula de georreferenciamento, mas vou explicar ela toda de novo com todos os detalhes para que seja possível para quem está em casa fazer a aula, executar todos os procedimentos que eu executar aqui também. O outro site onde nós vamos baixar os dados é o site do Cisema. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo todos os links de onde a gente baixou os dados para ficar mais fácil de vocês copiarem do que ficar anotando aqui ou tentando visualizar, porque às vezes não dá para a visualização aí no vídeo, ela não fica muito boa. Então todos os links eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo. Eu esqueci de falar isso quando eu comecei a mexer com o site do IBGE, mas pode ficar tranquilo que eu coloco os links aí para vocês. No Cisema, nós vamos buscar o mapa de solos de Minas Gerais. Tá vendo aqui eu tenho o mapa de Minas Gerais. A gente vai buscar o mapa de solos e a gente vai buscar o mapa das rodovias estaduais para depois trabalhar isso lá em Estrela do Sul, recortando esse mapa. O mapa de solos ele está aqui nesse item solos, então você tem aqui as camadas, você tem várias informações. Depois, se você tiver curiosidade, tiver interesse em buscar mais informações, a gente tem vários shapes que você pode copiar e trabalhar com esses shapes no QGIS e em outros materiais que não sejam só as nossas aulas. Tem os shapes de limites, né, vários limites distritos e várias informações importantes. Para a gente aqui, nós vamos usar solos, mapeamento de solos da FEAM, que são esses dados que se eu clicar aqui, eles vão ficar ativos aqui na tela. Então, se eu clicar aqui, ele me mostra todos os itens que fazem parte aí da legenda de solos. Então, tá vendo? A gente tem aqui o mapa. Estrela do Sul tá mais ou menos por aqui. Eu não vou colocar o limite da cidade aqui agora, mas se você tiver interesse, procura o limite aqui para ver se tem os limites municipais. Mas a área que a gente vai trabalhar, ela tá mais ou menos aqui, depois a gente vai recortar isso. Então, nós vamos copiar o mapa de Minas Gerais, vamos recortar e trabalhar só com a parte de solos aí da nossa cidade, da nossa área de estudo, que seria Estrela do Sul. Então, você vai clicar aqui em baixar camada, nesse itemzinho aqui, clico no item, vou baixar ele em Shapefile. Então, cliquei em Shapefile, ele vai baixar automaticamente aqui no meu, lá para a pasta de download. Depois eu posso ir lá e copiar esse dado aqui e passar para a pastinha correta, que é o que eu vou fazer, né? Vou abrir aqui e passar para a pasta correta. Vou fechar os dados de solo, então ele tira aqui e vou buscar sistemas de transporte. Então, em sistemas de transporte, eu vou clicar em rodoviário IBGE, vou clicar em rodovias estaduais e ele vai me repassar aí toda a rede de rodovias estaduais que eu tenho em Minas Gerais inteiro e a gente vai fazer a mesma coisa, recortar só na região aqui de Estrela do Sul depois. Então, da mesma forma, clique em baixar camada, Shapefile, e ele baixa o dado aqui automaticamente. Então, aqui eu já vou abrir, né, que seria os solos, vou abrir,
já vou extrair lá para a pastinha correta, que é a pastinha do Cisema. Então, eu vou clicar aqui em Extract, vou buscar lá no disco C a pasta com o meu nome, vou buscar abrir Estrela do Sul e vou selecionar Cisema. Selecionei Cisema, eu dou um OK. Posso fechar. Então, o meu arquivo de rodovias, ele baixou. Vou fazer do mesmo jeito do outro. Venho aqui, abrir. E vou extrair lá para dentro da pastinha Cisema. Procuro a minha pasta. Dou OK. Ele vai me informar aqui que existe um arquivo com o mesmo nome, porque eles têm esse arquivo aqui, ó, request em texto, que é o mesmo nome. Aí você vai renomear o arquivo. Então você vem aqui e clica em renomear e coloca underline rod, para você saber que é o de rodovias. Dá OK, ele baixou o arquivo. Então, se eu for na minha pasta Cisema, então eu tenho os meus arquivos aqui baixados, esse é o de rodovia, esse é o de solos. Se você quiser, vamos alterar esse nome aqui, vamos colocar um underline aqui e colocar solo já, para ficar os dois separados, para não ter confusão depois. Às vezes pode acontecer de ficar perdido aí quanto a essa questão da informação. Então, vamos voltar aqui pro Cisema e eram só esses dados que nós tínhamos que baixar. Então, como eu falei para vocês, depois procura as informações que você queira, vegetação, mapa florestal, biomas, tem várias informações. Talvez mais para frente a gente utilize aqui algum dado referente à questão de climatologia para fazer o nosso mapa de fragilidade aí. Talvez a gente utilize algum outro mapa daqui ou dados de outro lugar. Eu ainda vou decidir sobre essa questão do mapa de precipitação que a gente vai trabalhar aí para fazer o mapa de fragilidade mais para frente. Agora a gente vai para o site do INPE. Como eu falei, eu vou colocar o link para vocês baixarem. Aqui nós vamos baixar as imagens do satélite Landsat. Para baixar as imagens Landsat, nós temos que preencher alguns parâmetros básicos, que eles vão ser importantes. Aqui em parâmetros básicos, você vai deixar aí marcado aprovadas. Satélite, nós vamos escolher o satélite Landsat 8. Clique no Landsat 8. O único instrumento que eu tenho é o OLE. Aqui você tem vários satélites que você pode baixar imagens. Aqui nós temos o Cibers 4, que é um satélite sino-brasileiro. É uma associação entre a China e o Brasil. Então eles criaram aí o Cibers 4. Ele tem aí mais instrumentos, né, outros sensores, tem imagens que elas são em alta resolução, como a do PAN aqui de 5 metros e PAN de 10 metros. Mas nós vamos trabalhar com a Landsat. Então, coloco o Landsat aqui, coloco o instrumento. Aqui eu posso colocar uma data de início e uma data de fim que eu queira fazer uma busca. A imagem que nós vamos utilizar nas aulas, ela vai ser da data de 24/8/2019, que foi a imagem que eu achei melhor para a gente trabalhar, que ela não tem nuvem, ela tá uma imagem muito boa. Então, de 2020, eu não achei nenhuma imagem boa para nós trabalharmos. A gente poderia colocar a data direto aqui e aqui, né, a data de início e data de fim, que ele ia lançar uma única imagem para a gente.
Mas eu quero mostrar para vocês que você pode escolher um mês, 2 meses, você pode escolher aí uma opção de data de início e de fim maior do que seria só a gente já colocar direto o dia, porque eu selecionei a imagem específica que a gente vai trabalhar para a aula. Então, a gente vai colocar um período. Então, você vai colocar aqui a sua data que você quer trabalhar. Nós vamos colocar aí um período de 1/7/2019. Clico aqui e vou colocar a data de 1/10/2019. Aí eu errei aqui. 1/10/2019. Então, essa vai ser a nossa data de início e fim. A cobertura máxima de nuvens, vamos jogar aqui para deixar aqui uns 40 e 50%, entre 40 e 50%. Você pode deixar aí só para você ver as imagens que elas estão com nuvem. E a qualidade mínima eu vou deixar aí num valor 7, que seria a qualidade que essa imagem ela vai se apresentar. O ideal aqui seria uma cobertura máxima de 0. Então, você sempre tenta trabalhar inicialmente jogando para o 0. Se não aparecer a imagem, você vai aumentando essa porcentagem. Eu vou deixar só para vocês verem as nuvens. Aqui a gente não sabe a órbita ponto, mas nós sabemos o município. Então, clica aqui. Brasil. Pode digitar aqui Minas, que ele te lança mais rápido. E aqui a gente já coloca estrela e busca a Estrela do Sul. Ele vai mostrar, já joga a gente para esses resultados e vai mostrar diretamente ele vai mostrar aqui pra gente o marcador com a cidade e ele mostra todas as opções de imagem que nós temos para o período que a gente selecionou. Então aqui tem 25/9/2019, que tá cheia de nuvem, tá vendo? Essas meio branco, azuladinho. Se você quiser visualizar ali, basta clicar nesse olhinho, esperar um pouco que aí a imagem ela aparece. Às vezes é rápido, às vezes demora. Aqui a gente tem 16/9/2019. Se você clicar aqui, ele mostra a outra imagem. Essa aqui é a nossa imagem, tá vendo? Essa 24/8/2019. Que ela vai pegar o município inteiro aqui, que tá mais ou menos aqui. Essa outra aqui, que é uma outra órbita ponto, se a gente voltar, olha, nessa aqui que ela está sendo visualizada, 221/073. Vamos ver se é. Então, essa que a gente vai usar é a 220/073, de 24/8/2019, que pega o município inteiro, aqui a área inteira que nós vamos precisar. Então, para você baixar a imagem, aqui no site do INPE, você tem que ter um cadastro. O meu cadastro eu já realizei, então eu não vou colocar ele aqui por completo para você. Você vem aqui em acesso ou você vem aqui realizar cadastro. Como se você nunca entrou aqui no site, ele vai pedir para você realizar para que você obtenha a imagem. Então, o que você já vai fazer? Você vai clicar aqui nessa imagem que a gente vai já obter ela, que está aqui para baixo.
Para não ter erro, né, e não ter confusão, às vezes você pode olhar e marcar a órbita ponta errada, você vai vir aqui, voltar em pesquisar e mudar essa data. Então, nós vamos mudar especificamente para a data que a gente está pesquisando, que é 24/8/2019, e vem aqui e coloca 24/8/2019. Colocando a data correta aqui, que é a que a gente vai precisar, você vai colocar direto a órbita ponto que nós vamos utilizar também agora. Então, órbita inicial é a 220, final é a 220, o ponto é 073. 073. E agora nós clicamos aqui de novo em estrela. Estrela do Sul aqui embaixo, estava indicando o lugar errado, clique em Estrela do Sul e ele vai abrir especificamente a imagem que você tem que baixar para realizar a aula, que é essa daqui. Você já vai colocar essa imagem no carrinho antes de fazer o seu cadastro, que eu tinha falado anteriormente. Então, colocou aqui no carrinho, pode ficar tranquilo que não vai te cobrar nada. Então, se você olhar aqui, o carrinho ele passou a ter Se eu clicar no meu carrinho, ele vai me mostrar a imagem que eu selecionei, ele me mostra detalhes dessa imagem, que tem 0% de nuvem em todos os quadrantes. Então, essa questão do quadrante, o que eles fazem? Eles dividem essa imagem aqui, é como se você imaginasse que tem uma linha passando aqui no meio e uma outra linha passando aqui. Então, você tem quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, às vezes, se a sua área está só aqui no quadrante 4, bastava o quadrante 4 ter 0% de nuvem. Os outros você podia ter deixado aí com uma porcentagem de nuvem, poderia ter uma porcentagem maior. Então, para obter essa imagem, você tem que vir em menu e realizar o seu cadastro. Então, você coloca o seu nome, você colocar o seu usuário, senha e e-mail. O e-mail é o e-mail que você usa, que você lembra da senha. Por que eu sempre falo isso? Às vezes tem gente que vem aqui e coloca qualquer e-mail, não lembra da senha do e-mail, não tem como você recuperar a senha do e-mail, tem que vir aqui fazer um outro cadastro de novo. Então, coloca essas informações que você se lembre, o usuário, senha, o e-mail que você use. Pode colocar o seu telefone, o logrador é o seu endereço, seu CEP, sua cidade. Pode colocar essas informações que eles usam isso para fazer pesquisa, na verdade, ninguém vai te cobrar nada e na sua casa te cobrar. No nosso caso, os meus alunos e também quem não for aluno pode colocar isso. O nome da organização, aqui no caso, Uniub para os meus alunos. Para você que não é da disciplina, você pode colocar a universidade que você faça. E o tipo de organização seria em educação superior, você coloca educação superior. Atividade, você pode colocar meio ambiente, cartografia, a área que você seja, educação. Eu recomendo para os meus alunos colocar meio ambiente e aí você se registra. Ele vai mandar isso lá para o seu e-mail e no seu e-mail você consegue fazer o seu primeiro acesso. Então, você consegue baixar a sua imagem só depois de fazer isso. Aqui, você volta para o seu carrinho e ele está me falando aqui, para executar o download dessa imagem, o usuário já cadastrado deve proceder o seu login. Então, eu tenho que, você podia ter já se cadastrado aqui direto, na verdade, não precisava de ter ido lá onde eu mostrei, mas também tanto faz. Vou clicar aqui em login. O meu usuário e vou digitar a minha senha. Então, coloco para realizar o acesso. Volto aqui em carrinho e aí sim aparece para eu prosseguir. Então, cliquei aqui em prosseguir, fecho o meu pedido.
Fechei o pedido, manda lá para o meu e-mail. Ele fala, olha, seu número foi aceito, enviamos para o seu e-mail. Se eu vier aqui olhar no meu e-mail, ele já chegou. Tá vendo? Chegou o pedido, primeiro ele me manda o número do pedido, depois ele já me manda daí que o pedido ele foi aceito. Eu clico aqui, cliquei, abri o meu e-mail. Se eu clicar aqui nesse item a partir do link, eu consigo baixar e elas ficam até 5 dias disponíveis, então é sempre bom você baixar na hora. Clicou nesse link, ele abre uma outra janela. Clicando em cada uma aqui, eu baixo elas. Então, você vai baixar todas. Eu vou fazer só o procedimento para a primeira aqui e você vai fazer o mesmo procedimento para todas as outras. Depois eu vou fazer também. Cliquei aqui em B1, ele vai baixar. Vai demorar alguns minutos, né? Você pode ir clicando aqui, B2, B3, B4. E pode clicar para ir baixando. Ao todo, você vai ter aí 1, 2, 9, 10, 11, na verdade 10 arquivos. Se você clicar, acho que é nesse aqui ou nesse de texto, ele não vai ser um arquivo que você vai baixar, mas você vai baixar aí todos que ele aceitar que você baixe, né? Os principais seriam esse de B1 até B9. Assim que essas imagens elas forem baixadas, você vai tirar, descompactar elas. Eu vou dar uma pausa no vídeo até baixar algumas aqui para depois eu descompactar mostrando aí para vocês. Os meus arquivos, eles baixaram já. Eu já extraí todos lá para a pasta que eu teria que extrair. Eu deixei para extrair com vocês só o último, que é o B9 aqui. Então, eu vou abrir meu arquivo, vou clicar na minha imagem e vou em Extract e vou buscar a minha pastinha Estrela do Sul e vou salvar aqui dentro de Landsat. Então você vai realizar esse mesmo procedimento para todos. Todos vão ser salvos aqui dentro de Landsat. Selecionei Landsat, aqui ó, tá vendo o caminho? C, Dejane, Estrela do Sul, Landsat. Eu dou um OK. Então, os arquivos que você vai baixar são só esses mesmos de B1 até B9. Esses dois aqui você não baixa eles não. Se você olhar aqui na minha pasta, todos os meus arquivos eles já estão aqui baixados. Então, dentro dessa pasta Landsat, você vai ter 9 arquivos, que são 9 imagens, que elas vêm aí do satélite Landsat. Então, eu tenho aqui de B1 até B9. Depois nós vamos fazer um empilhamento dessas imagens, fazer uma composição colorida e fazer uma classificação do solo. Voltando aqui, agora nós vamos baixar dados do satélite SRTM aqui na Topodata, no site do Topodata. Nós vamos trabalhar aí com esses dados que vão possibilitar que a gente gere mapeamento em 3D, mapa de declividade. Então, quando o dado vem para você, aqui como eu já tinha mexido, estava em um outro zoom. Ele vai aparecer, a primeira tela vai aparecer um zoom mais ou menos parecido com esse. Você tem que buscar aqui mais ou menos a região que ela seria de Estrela do Sul. Então, você vem aqui no rumo de Minas Gerais, porque se você tiver dificuldade aqui, ó, Belo Horizonte está aqui. Se você der um zoom maior, já começa a aparecer aí Uberlândia, Uberaba aqui embaixo. Então, você vai dando um zoom. E a imagem que a gente tem que baixar é essa daqui, ó, 1848. Não vai aparecer o nome de Estrela do Sul aqui. Estrela do Sul fica mais ou menos nessa posição aqui, ao lado de Araguari, Uberlândia e entre Monte Carmelo. Então, a imagem, você tem que buscar essa imagem aqui, a 1848.
Não vai dar um zoom maior do que isso, tá vendo? Então, 18,48. Vem aqui, clica na imagem, ele vai me mostrar essa informação, ó, 18S48. A informação que você tem que baixar de todos esses itens aqui, que eu posso selecionar, a informação que você tem que baixar é essa aqui de altitude. Então, você vai clicar em altitude, ele vai começar a baixar a informação. Tá vendo? 18S48. O meu tá aparecendo um aqui ao lado porque eu já tinha baixado essa imagem para testar ela. Vou esperar baixar e vou salvar na pasta correta. Já baixou a minha imagem, então do mesmo jeito das outras, só que eu vou salvar em uma pastinha diferente. Vou clicar aqui, abrir. Vou selecionar a minha imagem e vou extrair ela para dentro da pasta Topodata, lá no disco C. Busco Estrela do Sul e vou selecionar Topodata. Vou dar um OK. E ele vai baixar a minha imagem lá para essa pastinha correta. Então, por enquanto, nós não vamos utilizar tanto essa imagem do Landsat na próxima aula, que é o roteiro 7, a gente vai utilizar a carta topográfica, mas nós já estamos adiantando aí nessa aula, que eu coloquei como objetivo dela ser o download de dados, mesmo a obtenção de dados, para um mapeamento. Agora, essa seria a última imagem que nós baixaríamos. Nós vamos utilizar esses dados aí em outras aulas. Você verifica se foi para sua pasta mesmo. Vou vir aqui em Topodata. A minha imagem ela está aqui. Depois nós vamos recortar ela só com o limite de Estrela do Sul. Os nossos dados nós acabamos de baixar, então, e eu espero que vocês consigam, sem muita dificuldade, baixar todos esses dados. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês, um abraço, até mais.